queria até deixar isso registrado, que nós estávamos conversando. Nós estamos aqui caminhando no mesmo trilho, no mesmo caminho. Até porque Jesus disse assim: eu sou o caminho. Para que serve um caminho? Você andar nele. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ele diz assim que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por este caminho. Na quinta-feira, nós estávamos falando sobre a porta estreita. Que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. A porta larga é a porta que conduz à perdição. E a porta estreita é a porta que conduz à vida. E ali no texto Jesus diz assim: são poucos os que se ajustam. Quando eu falo do caminho, eu também falo da porta. Quando eu falo da porta, eu falo do caminho. O caminho é Jesus, tem que andar nele. Mas Jesus, em João, ele diz que eu sou a porta por onde entram as ovelhas. Por que a porta é estreita? É porque cada um entra sozinho. Não tem outro meio de entrar nessa porta. E essa porta você entra se ajustando com ela. E esse ajuste é um ajuste que você faz no caminho. Não tem outro meio de se ajustar. Quem não consegue se ajustar, anda por outro caminho. Mas se ajustar com o caminho do Evangelho. E esse ajuste, ele não é um ajuste que você faz uma magia e isso acontece de um dia para o outro. É um ajuste que você vai caminhando. E Jesus, quando nos chama para o Evangelho, nos chama para andar num caminho. Entrando por uma porta estreita, por uma porta em que você entra sozinho. Você caminha sozinho. A importância de você compreender o Evangelho. Porque o que nós aprendemos de Evangelho talvez não seja bem o Evangelho. Porque eu estava dizendo para ele, citei aquele texto que quando João viu alguém expulsando demônios, João viu um homem que expulsava demônios, e ele correu para Jesus e disse: Senhor, nós vimos um homem que expulsava demônios, mas ele não estava andando conosco. E nós o proibimos, porque ele não andava conosco. Ele não estava andando com a gente, nós o proibimos. O texto não diz que ele orava e expulsava os demônios não saíam. Certamente os demônios saíam. Mas ele não andava com aquele grupo. E eles chegaram para Jesus e disseram: nós proibimos. E Jesus disse: não proíbam. Só pelo fato de que ele não está conosco, ninguém pode andar comigo e falar mal de mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra. Isso não é uma palavra de um agregamento, de um ajuntar, de um ser a favor ou ser contra a um grupo em si. Mas sim a um espírito. Que a pessoa é possuída por esse espírito. Quando Jesus subia para Jerusalém, os discípulos foram na frente e não foram recebidos quando foram preparar um lugar para Jesus. E Tiago e João disseram: eles não nos receberam, vão mandar tocar fogo e sair fogo do céu e descer sobre eles. Certamente desceria se eles fizessem isso. Mas Jesus disse: vocês precisam entender o espírito a que vocês pertencem. Então, quando Jesus fala desse agregar, ajuntar, ele fala de um espírito, que é o espírito do Evangelho. O próprio Evangelho é o próprio Jesus. Quando você entra nessa porta, quando você anda nesse caminho, você tem que compreender o espírito a que você está seguindo. Esse rapaz, ele não anda conosco apesar de expulsar demônio, mas ele não está conosco.
E hoje nós olhar para os grupos que se reúnem hoje, nós olhamos para os grupos que estão se reunindo, por exemplo, nesse mesmo horário. Tem muitos grupos reunidos. E muitos que expulsam demônios. E muitos que fazem tantos outros milagres. Mas porque um determinado grupo não está andando conosco, esse grupo chamado conosco, no caso aí, esse grupo, ele tem um poder de decisão maior que o próprio poder do Espírito de Cristo. Você percebeu? Quando o ente se torna maior que Cristo, quando a igreja se tornou maior que Jesus, que ela tem o poder de decidir quem entra e quem não entra. Por exemplo, Pedro, quando recebeu aquela revelação de quem era o Cristo, tu és o Cristo, Jesus disse para ele, não foi carne nem sangue que te revelou. E eu já tenho dito aqui várias vezes que esse é o início do caminho. O início do caminho é você ter a revelação de quem é o Cristo. E aí Pedro também recebeu a voz de Jesus dizendo para ele, eu dar-te-ei as chaves do reino. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você ligar no céu será ligado na terra. Então você tem essa chave na sua mão. Mais adiante nesse mesmo texto, aparece aquela questão de se teu irmão, se você tiver um atrito com seu irmão, vai ter com ele só. Se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas. Não é isso que diz o texto? Se com as 2 testemunhas você não resolver a questão, leva para a igreja, para o ente que está reunido. E se diante da igreja não se resolver a questão, considera ele como publicano e pecador. Aí o ente tem o poder de decidir, de colocar no céu ou colocar no inferno. Porque nesse texto também está escrito, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. É a segunda vez que Jesus falou sobre isso. Só que o texto não termina ali. O texto continua com Pedro fazendo a pergunta, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim para que eu o perdoe? Você percebe que Pedro, ele entendeu o espírito do Evangelho. Porque sempre era com Pedro. Ele teve a revelação, ele recebeu as chaves do reino, que na verdade não ligava e nem desligava ninguém, era uma chave que abria a porta para ele mesmo entrar. Mais adiante ele surtou no meio do caminho, dizendo que Jesus não poderia ir para a cruz, ele ia defender Jesus da cruz. Então ele não entendeu que o Evangelho é um Evangelho que precisa de morte, o Evangelho é um Evangelho que precisa de cruz, não existe Evangelho sem cruz. E eles continuaram caminhando. Por isso que é o caminho que você deve andar, é o caminho de Cristo. Porque é o caminho que Ele nos deixou para nós caminhar. Mas voltando, então o ente tem o poder de ligar e desligar. E aí Pedro disse, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu o perdoe? Até 7 vezes. Ele já estabeleceu na mente dele até um padrão de perdão. Até 7 vezes? Não te digo que até 7 vezes. Até 70 vezes 7. E o texto de Lucas completa isso, dizendo que é num dia só. Jesus puxou aquilo para Pedro, porque Pedro entendeu, para mim andar nesse caminho, para mim andar com Jesus, o que vai ter que acontecer? Eu vou precisar perdoar sempre. Eu vou precisar perdoar sempre. Para mim andar no Evangelho, no caminho do Evangelho, eu vou precisar perdoar. Senão não é o Evangelho que você está caminhando. Mas, voltando a essa questão, liga, desliga, coloca no céu ou coloca no inferno.
O ente tem o poder para fazer isso? Vamos ver o que a parábola diz, a parábola do credor incompassivo. Tinha um homem que devia 10.000 talentos, o outro devia 100 denários. O que devia 10.000 talentos era uma dívida, se você traduzir para as nossas cifras de hoje, é uma dívida impagável. É mais de bilhões. Quem é aqui que tem esse poder de pagar, poder aquisitivo de pagar uma dívida de mais de bilhões? Mas aquele homem foi perdoado. E depois que ele foi perdoado e solto, porque a família dele ia ser recolhida, enquanto ele não pagasse a dívida, ele ia sofrer, a sua família ia sofrer. Aí quando ele saiu, foi solto, ali encontrou alguém que devia 5.000 reais para ele. Que era 100 denários. Era como se fosse hoje 5.000 reais. Pagável. Não perdoou aquele homem que devia essa quantia pagável. E não lembrou que ele que tinha uma dívida impagável foi perdoado pelo seu Senhor. Então o que eu quero dizer com isso? Por que eu citei essa parábola? No meio de todo esse assunto que eu estou falando aqui, que Jesus, o padrão de julgamento de Jesus, ele é diferente do padrão de julgamento do ente que liga e desliga. Porque o ente que liga e desliga está com um poder maior que o poder do próprio Cristo. Porque o Espírito de Cristo não é assim. Apesar de Cristo ter falado aquilo, Ele mostrou qual é o padrão nessa parábola. Andar no Evangelho é andar no padrão de Cristo. Por que eu citei isso? Porque hoje o ente reunido, o grupo, tem mais poder de decisão em relação à fé do que o próprio Cristo falando com você. Quando o ente reunido decide quem pode ficar num grupo ou não. E como eu disse agora, quantos grupos estão reunidos? E quantos já se reuniram mais cedo? E quantos se reuniram em outras datas? E quantos se reuniram em outros dias? E esses grupos, porque você não anda com eles, você é proibido. Você é proibido. Senhor, encontrei um camarada aí que expulsa demônio, mas ele não está andando no nosso grupo. Não está andando aqui com os discípulos, com os bambambam, com os bons. E nós o proibimos. E Jesus disse, pelo amor de Deus, eu imagino Jesus falando isso, né? Pelo amor de Deus, deixa ele. Porque ninguém pode pregar o Evangelho e falar mal de mim. Não o proibais, porque quem não é comigo é contra eu. Quem não ajunta comigo, o que é ajuntar no Evangelho? É ajuntar no mesmo Espírito. Por exemplo, esse primeiro Espírito aqui, qual é o mesmo Espírito do Evangelho? Perdão. O Espírito do Evangelho, amor. O Espírito do Evangelho, misericórdia. Jesus disse, se vocês compreendessem, misericórdia quero e não sacrifício, vocês não teriam matado os profetas. Não é verdade? Nós precisamos, para andar no caminho de Cristo, entender o Espírito que está por trás disso tudo. É compreender o Espírito do Evangelho. E eu digo para você, sem medo de errar, tem muitas pessoas não confessaram ser evangélicos, ou isso ou aquilo, e andam muito mais no Espírito de Cristo do que muitos outros. Por quê? Porque eles estão ajuntando. Eles não estão espalhando. Eles estão agregando. Eles não estão dividindo.
Por que nós andamos todos divididos? Porque o ente é maior que Cristo. Porque o grupo é maior que Cristo. Eu estava dizendo aqui que é um clube, então. Que é um clube que toma as decisões. E Jesus falou desse clube. Fariseus hipócritas que fecham a porta do reino de Deus, não entram e não deixam entrar. Ele não está no nosso grupo. Ele não anda conosco. Isso começou muito atrás. Começou lá no 3º século, quando a igreja se juntou com o Estado, se institucionalizou a religião, e a religião tomou todas as decisões, as decisões em relação à fé. E isso chegou a nós até o dia de hoje. E hoje nós temos os reflexos desse tipo de ente religioso. Nós não temos a capacidade de decidir as coisas sozinhos. Nós precisamos do ente religioso para dizer para nós o que é certo e o que é errado, para dizer para nós que você está dentro ou está fora. O próprio ente religioso, ele decide se você toma a ceia ou não toma a ceia. Ele decide que você participa do corpo ou não participa do corpo. E você é do grupo ou não é do grupo. É o grupo. Mas não é o espírito do evangelho. O espírito do evangelho é agregar, é ajuntar. Não é espalhar, não é dividir. É estar junto, é andar em amor, é andar em perdão, é andar debaixo dessa graça. O grupo não é maior que Cristo. O grupo que decide, eu não estou falando da igreja, o corpo de Cristo. Eu estou falando do grupo que se tornou aquele que decide sobre a respeito de tudo em relação à sua fé e à minha fé. Por isso que a porta é estreita, é apertado, são poucos os que se ajustam com ela. Largo, espaçoso é o caminho que conduz a qualquer outro lugar, não ao Evangelho. Por quê? Porque não está no mesmo espírito. Mas quando você entra e se ajusta com o caminho que Jesus traçou para você e para mim, e você caminha só nesse caminho, só, andando, indo, trilhando, ouvindo Jesus, tendo a consciência do Evangelho, tendo a sua mente transformada, andando de fé em fé, andando de glória em glória, andando no mesmo Espírito que o Evangelho nos mostra através do Novo Testamento, através daquilo que Jesus praticou aqui nessa terra. Gente, é você ver Jesus andando e você andar como Ele andou, não inventando nada. Jesus não inventou nada. Jesus veio e viveu uma vida que nós precisamos viver. É só andar na pegada dele. Isso que Jesus começou ali mostrando para Pedro, que primeiro uma revelação de Deus teria que tocar aquela pessoa, uma revelação de que Jesus é o Cristo, é o início do caminho. Não é só por aceitar Jesus, mas é crer no coração, é muito mais. É crer que Jesus realmente é o Cristo, que o que Ele viveu é o que você precisa viver. É algo muito profundo, gente.
Esse caminho é o caminho que nos está proposto. Andar no caminho, andar na verdade e desfrutar da vida que esse caminho nos dá. E esse caminho é para ser andado aqui, porque depois nós seremos parte dele, seremos absorvidos pela vida, como diz Paulo lá em Coríntios, até que o mortal seja absorvido pela própria vida, a vida de Deus. Esse é o caminho.